Cumprimento a todos e a todas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que quando o nosso irmão Emerson Augusto estava cantando, louvando ao Senhor, eu me lembrei da irmã Ceia. Segura, meu Jesus, me segura, me segura, me segura. Porque realmente é algo que pode, na verdade, mexer de uma forma tão extraordinária com os sentimentos da gente, com as emoções do nosso coração. E o desejo que a gente tem é de levantar as mãos, de pular, de dançar na presença de Deus, porque é uma alegria diferente. A alegria do Espírito Santo é uma alegria que somente quem nasceu de novo e vive na presença de Deus é quem pode usufruir dela, experimentá-la. É algo fantástico. E uma coisa que eu estava pensando nesta noite, durante todo esse tempo de louvor, é que se Satanás pensou que iria calar a igreja neste São João, se enganou, porque a igreja está mais forte, está mais viva, está mais poderosa, aleluia, porque durante esse tempo ela tem se alimentado da palavra de Deus como em nenhum outro tempo. Que coisa linda! Quando nós paramos para pensar nisso, é algo maravilhoso. Você já pensou? O povo de Deus tem sido alimentado no domingo pela manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, na quinta tarde, né? Quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, nos sábados, além das lives que são feitas durante a semana. Então o povo de Deus tem sido alimentado e nós estamos fortalecidos na graça e do poder de Deus. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Então essa alegria que estamos sentindo nesta noite é algo que provém do céu, que provém de Deus. E nós entendemos que o nosso junho com Jesus de fato é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor. E eu posso, pela fé, contemplar as famílias reunidas, todas aí louvando a Deus. Eu vi a quantidade de pessoas que tem aí interagindo. Como isso é maravilhoso. Minha esposa está lá, a minha filha Niédia, não é? A minha nora está em casa também, juntamente com a nossa netinha Valentina, a Mel. Então entendemos, outros meus filhos certamente estão reunidos, é a Marta. Então nós entendemos que esse é o momento em que o povo de Deus está junto. Nem sempre a gente teve a oportunidade no junho como Jesus, está todo mundo da família no mesmo lugar, mas agora nós estamos tendo essa oportunidade. Eu sei que alguns estão entristecidos porque um parente está enfermo e está inspirando cuidados, etc. Mas Deus está cuidando de tudo, aleluia. Alegre a sua alma nesta noite e deixe o Espírito Santo de Deus fluir em seu viver. Glória a Deus. Estou com saudade de ouvir mais e mais o nosso irmão Emerson Augusto. Eu disse para alguém: está sumido o homem, né? Não tem aparecido, faz bastante tempo que ele esteve entre nós, mas glória a Deus por aceitar essa proposta e estar aqui com a gente. Eu vou pregar pouco, porque eu quero ouvir você muito mais cantando, exaltando o nome do Senhor, entendendo que é um momento raro a gente ter você juntamente com essa banda maravilhosa aqui, louvando e adorando o nome de Cristo Jesus. Eu gostaria que você que está em casa abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E eu vou ler apenas um versículo, o versículo 6 do capítulo 1 do Evangelho de João. Está escrito assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Vamos repetir? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E nesta noite eu quero meditar com você rapidamente acerca desse personagem tão importante no contexto bíblico. E o tema que nós vamos dar a essa reflexão é João Batista, um homem que fez a diferença em sua geração. João Batista, um homem que fez a diferença em sua geração. Meus amados, todos os anos o Nordeste do Brasil tem sido invadido por uma avalanche de turistas vindo de várias partes do país e também de outras nações para curtirem
o melhor São João do mundo. E este ano, por causa do Covid-19, está sendo a exceção. E todos os anos eu fico a pensar, será que esse grande contingente de pessoas tem noção de quem foi João o Batista, cuja celebração é tão badalada e tão comemorada todos os anos? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Daí a importância de um evento como este, que traz esclarecimentos acerca do santo homenageado de forma tão equivocada, que motiva a igreja, com base nas Escrituras, a protestar a forma ignorante e irreverente como João Batista é lembrado. Conforme o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, João, cujo nome significa Deus é gracioso, ele foi fruto de um milagre. Ele era filho de Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que Isabel era estéril, e como se não bastasse, ela tinha já uma idade bastante avançada. O Zacarias, ele era sacerdote e ministrava em Jerusalém. E que aconteceu? Em certo dia, quando Zacarias oferecia incenso no templo, o anjo Gabriel lhe apareceu e lhe anunciou que suas orações haviam sido respondidas, pois sua esposa Isabel teria um filho. E diz o texto que, ao ouvir as palavras do anjo, Zacarias questionou a idade da esposa e também a sua, e por causa do seu questionamento ficou mudo até o nascimento e circuncisão do menino. Eu dou uma parada aqui para dizer para você: tenha cuidado quando Deus lhe falar alguma coisa. Tenha cuidado quando Deus lhe prometer algo que você imagina está fora do seu alcance e da sua capacidade de crer. Zacarias aqui, quando ouviu o anúncio dado pelo anjo de que ele seria pai e que Isabel, sua esposa, seria mãe, ele questionou a idade de ambos. E o anjo disse: para que você saiba que a coisa é séria mesmo e é verdade, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo, né? Você vai ficar sem falar. Então nós entendemos que quando Deus fala, Deus cumpre, porque Ele é fiel às suas promessas. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. E o texto diz que queriam colocar-lhe o nome de Zacarias, mas a sua mãe queria que ele fosse chamado de João. E perguntaram a Zacarias que nome deveria ser dado ao seu filho. E ele estava mudo, né? Escreveu lá numa tabuinha: João. E a partir daquele momento, Zacarias voltou a falar e a glorificar a Deus. Aleluia! Estou trazendo esses esclarecimentos porque é bem provável que muita gente, na sua ignorância, esteja, na verdade, celebrando esse São João, não é? Desde já, com muito forró, e mesmo dentro de casa, como é recomendado. Fica aí na sua casa e curta, né? Bota aí uma boa música de forró para tocar e se esbalde aí, extravase os sentimentos que estão dentro de você. Deixa o coronavírus de lado e se entregue a esse sentimento. Deixe que o Espírito joanino tome conta de você. Bom, eu quero dizer para você o seguinte, que é preciso que se tenha esse esclarecimento acerca da pessoa do João Batista, para que você possa refletir, analisar e poder então tomar atitudes numa época como essa, que venham de fato glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. Se fizéssemos uma entrevista com todas as pessoas que a cada ano abarrotam os pátios de eventos, se eles sabiam dessas coisas a respeito de João Batista, certamente nós ficaríamos perplexos com o resultado. Uma multidão sai entrevistando todo mundo aí. Você sabia que foi assim o nascimento de João? Foi dessa forma, foi dessa maneira?
E a turma dizia, não, a gente sabe que houve esse João Batista e tal, mas a gente não sabia, né, tantas coisas acerca dele. Pois você vai saber mais algumas coisinhas acerca do João Batista, para que você possa, de fato, analisar se a celebração que você faz nesse tempo junino corresponde às expectativas de Deus com relação ao homem, ao personagem que foi João o Batista. Então preste atenção, João Batista, o batizador, foi um homem que fez a diferença em sua geração pelas qualidades que o anjo esteve ressaltando do caráter desse servo de Deus, do João Batista. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 15 e 17, o anjo diz que ele seria grande diante do Senhor, não beberia vinho nem bebida forte, seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E veja então o que se diz ainda mais acerca desse personagem João: e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja que as qualidades ressaltadas pelo anjo acerca de João faz exatamente deste homem uma pessoa extraordinária. Foi um homem que nasceu exatamente para estabelecer um marco. Ele veio exatamente com esse propósito de fazer com que toda a sua geração pudesse passar por uma mudança, por uma transformação acerca de Deus, acerca exatamente do propósito de Deus para com a humanidade. Nós sabemos que João foi aquele homem enviado por Deus que quebrou um silêncio profético de 700 anos. De Malaquias a Mateus, nós podemos perceber que havia um silêncio profético. Não havia mais se levantado nenhum profeta em Israel. Parecia que Deus não ia falar mais. E de repente, João Batista quebra este silêncio profético e entra no cenário do mundo para ser exatamente este homem que haveria de mudar a sua geração, que haveria de tornar relevante a sua geração, exatamente por aquilo que Deus propusera ser João para a humanidade. A segunda coisa, João Batista foi um homem que fez a diferença em sua geração pela maneira simples como ele viveu. Eu acho interessante que, fazendo aqui um contraste, um paradoxo entre aqueles que querem fazer diferença em sua geração, não é? Ou, no caso, em nossa geração, mas procura viver de uma forma bem mais, eu posso dizer, contradizente do que aquela que foi proposta por Deus na vida de João. Fazer a diferença nessa geração não significa exatamente fazer uma exibição do guarda-roupa que tem, dos carros de marcas que possuem, dos edifícios, dos prédios, dos bens, da conta gorda que tem, e ainda incentivam outros a dizer: vocês também podem e devem fazer diferença em sua geração, ostentando todas estas coisas. Então eu vejo aqui que é algo paradoxal entre esse pensamento pós-moderno e o pensamento que se adensou nos dias em que João Batista apareceu como sendo a voz de Deus para o mundo. Veja então a simplicidade deste homem. Em Marcos 1,6 diz que as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Veja que simplicidade tinha João. Ele não era um homem que causava exatamente aquele estardalhaço, chamando para si as atenções e dizendo: eu sou João, estou aqui, olha para mim, veja quem sou eu. Não, absolutamente.
João foi um homem que não precisou se esforçar para que as pessoas pudessem entender quem ele era, até porque ele não estava num grande centro urbano, não, absolutamente, ele estava no deserto, mas as pessoas iam para o deserto para ouvir João pregar, para ouvir João falar. E a sua mensagem não era açucarada, não. A mensagem de João era uma mensagem tremenda. Depois eu queria que você cantasse aquele hino, né? Era uma mensagem contundente, mas mesmo assim as pessoas estavam ali para ouvir o que João tinha a dizer, porque elas entendiam que o que João falava não era algo fabricado, não era algo pensado, refletido, analisado, refinado. Não, o que João pregava era algo que vinha do coração de Deus. Ele estava ali para falar exatamente aquilo que procedia do Senhor. Aleluia! E ele não se preocupou exatamente com a sua indumentária, ele não se preocupou com as suas vestes, para ser este representante de Deus e este homem a provocar uma mudança na sua geração. Não, absolutamente, ele viveu de uma forma muito simples, conforme já foi dito. Em terceiro lugar, João Batista foi um homem que fez a diferença em sua geração pela maneira fiel como exerceu o seu ministério. Como ele exerceu o seu ministério. Deus disse: você vai ser isso aqui, e ele não quis ser outra pessoa, ele quis ser aquela pessoa que Deus determinara que ele fosse. É interessante isso, ele tinha essa consciência. Em João capítulo 1, dos versos 19 e 23, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então lhe respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Percebam, meus amados, que ele era o precursor de Cristo e não se engrandeceu diante da multidão que o seguia. A multidão não entrou na cabeça de João, não desceu para o coração de João. As multidões não impressionavam a João, porque ele sabia que ele não era o alvo. Ele sabia que ele não era o cara que as pessoas talvez pensassem que fosse. Ele disse: eu sou apenas uma voz a clamar no deserto. Eu estou cumprindo uma profecia. Eu estou exatamente seguindo os ditames de Deus. Eu estou vivendo nessa perspectiva de ser exatamente aquilo que Deus me fez ser e falar aquilo que Ele me deu como mensagem para transmitir. Eu sou a voz que clama do deserto: endireitai o caminho do Senhor. A quarta coisa que posso destacar: João Batista foi um homem que fez a diferença em sua geração quando confrontou o pecado do seu povo, pagando com a própria vida. Em Mateus, no capítulo 3, dos versos 7 a 10, ele confronta a elite religiosa dos seus dias pela falta de transparência dos seus atos. João não ministrava para um público seleto uma coisa e para outro outra coisa. Não, absolutamente. O público de João, o auditório de João, colocava todos dentro de um mesmo nível, de um mesmo padrão, e com a mesma necessidade de ouvir o que ele tinha a dizer. Isso é lindo. A elite religiosa dos seus dias, fariseus e saduceus, chega diante de João exatamente querendo talvez entender um pouco mais a mensagem de João, e quem sabe pela presença deles, João mudaria o seu discurso, mas ele continuou com a navalha cortando no mesmo nível: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está no tronco da árvore.
Era um homem exatamente que tinha uma mensagem, mas uma mensagem que incluía a todos, que colocava todos dentro de um mesmo padrão, no mesmo patamar, no mesmo nível de carência de ouvir aquilo que Deus tinha a dizer. Então aqui ele confronta a elite religiosa. Dos versos 17 a 19 do capítulo 6 de Marcos, ele confronta o rei Herodes por ter se casado com Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Lá ele confronta os religiosos, aqui ele confronta o rei. Para João não interessa quem é, ele tem uma mensagem a transmitir e ele transmite, mesmo que isso viesse a lhe custar a cabeça, mas ele estava pronto exatamente a pregar aquilo que era prerrogativa do coração de Deus, para que ele pregasse, para que ele anunciasse. Oh, meus irmãos, como nós estamos precisando de Joãos nesse tempo, como a igreja precisa de ver exatamente pastores, a partir da minha vida, pregadores, gente que se arvore exatamente a pregar tão somente a palavra de Deus, como fez Paulo, que pregou todo o conselho de Deus. E Paulo também não escolhia o seu auditório para dizer aquilo que Deus pensava acerca daqueles que estavam ali a ouvir, porque eles entendiam que o pecado encerrou a todos debaixo da condenação. E agora a mensagem que ele trazia era uma mensagem capaz de resgatar, de tirar as pessoas da miséria em que se encontravam, para viver a realidade do reino de Deus. Aleluia! Então João confrontou o rei Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E o texto diz que Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia. Por causa deste insulto ao rei, como o rei entendeu, ele foi parar na prisão. Por ocasião de um aniversário de Herodes, então a filha de Herodias dançou de tal forma que encantou o rei, e o rei, então, diante dos seus convívios, chegou a dizer: olha, se você me pedir qualquer coisa, eu lhe darei, ainda que seja metade do reino. A menina consultou a mãe disse: já sei, diga que você quer a cabeça de João Batista num prato. Meus irmãos, não adianta, porque ninguém pode calar a voz do profeta. Quando o profeta João silencia, o profeta Jesus de Nazaré entra em cena. Não adianta tentar calar a nossa voz. Não é o Covid-19 que vai confinar a igreja e impedir que a mensagem não seja transmitida. Não, nada pode barrar os que pregam, nada pode barrar os que cantam, nada pode impedir que aqueles que foram comissionados por Deus venham ficar impedidos de realizar a obra do Senhor. Nada! Aleluia! Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há ninguém maior do que aquele que está em nossa vida. E quem está em nossa vida é a Trindade Santa, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E por isso a nossa voz não poderá ser silenciada. Aproveite esse tempo dessa live e cresça e se fortaleça e se alimente dessa palavra maravilhosa. Custou a cabeça de João. E alguém já disse que lá na antessala do inferno, onde Herodes está, ele está escutando a reverberação, o eco da voz de João Batista, dizendo: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isto é muito sério. Nós estamos precisando de homens que falem a verdade em nome do Senhor e não fiquem receosos de serem destituídos dos seus cargos, das suas funções, perder o seu público, o seu auditório. Não, absolutamente, Deus não está interessado em pessoas que negociam os seus valores, os valores do reino de Deus na sua vida. Não, Deus está interessado em quem o honra e que o obedece e que é fiel em fazer aquilo que é desejo do seu coração que seja feito, para que o seu nome e só o seu nome seja glorificado. Aleluia, estou já terminando. João Batista, em quinto lugar, foi um homem que fez a diferença em sua geração, pela maneira como ele exaltou a Jesus.
Que paradoxo entre João e as celebridades do nosso dia, da nossa geração. Nós estamos vivendo em que? Um tempo em que o homem é cultuado, é reverenciado, é adorado. Sem ele a coisa não acontece, sem ele nada funciona. Ele é o centro, ele é as atenções. A mensagem só tem sentido se for ele. Não pode ser outro, tem que ser ele, porque ele é que recebeu a unção especial para isso. Meus irmãos, eu olho para esse texto e eu vejo que a missão de João Batista, como a missão de todo profeta, de todo homem de Deus, de toda missionária, de toda pessoa que foi comissionada para realizar a obra do Senhor, o nosso propósito é exaltar a Cristo. A mensagem que nós devemos pregar, ela precisa ser toda ela cristocêntrica. Cristo é o centro, é Ele, é Ele, é Ele. É o meu junho com Jesus, não é o meu junho com Emerson, não é o meu junho com o pastor de Cássio, não é o meu junho com a banda, não é com ele. O seu junho com Jesus é que é bem melhor. Não é o junho com pamonha, não é o junho com o pátio invadido, não é o junho com muita cachaça e cerveja, não é o junho com as prosperidades que sempre acontece nessa época junina, porque as vendas bombam. Não, absolutamente. Nós temos que entender que é Ele, é o junho com Jesus. Mas não é só junho, é julho, agosto, setembro, outubro, dezembro. É o ano todo com Jesus, e o ano todo com Ele é o que faz diferença em nossa vida. Aleluia, aleluia. João fez diferença na sua geração pela maneira como ele viveu para exaltar a Cristo, para exaltar o Senhor. Percebam então que no capítulo 1 de João, versículo 29, ele ao avistar Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha aqueles que o seguiam, João também tinha aqueles que estavam junto a ele, mas quando ele percebeu a presença de Jesus, então ele não hesitou em perder aqueles que estavam com ele, aqueles que o seguiam. Imediatamente ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 1, versículo 9, ele diz: Jesus é a verdadeira luz que alumia o mundo. Ele é a verdadeira luz que alumia o mundo. No versículo 33 ele diz: Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Em 1:27 ele diz: eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. No capítulo 1, versículo 15 e 16 ele diz: ele é aquele que tem a primazia, pois já existe antes de mim, e por intermédio dele recebemos a plenitude e graça sobre graça. Louvado seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Em João 3,30, ele demonstrou não ter ciúme com a popularidade que Jesus estava começando a ter, quando ele afirmou: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Queriam incitar ciúmes a João Batista com relação a Jesus. Oh, Jesus, sabe aquele que o Senhor disse que ele era o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo? Ele está fazendo muito mais discípulos do que o Senhor. Ele está regimentando muito mais pessoas. Ele está batizando muito mais gente do que o Senhor batizou. E João disse: importa que ele cresça, convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, são homens dessa estirpe, desse quilate, que nós precisamos encontrar em nossa geração. Esse é o sentimento do coração de Deus. Quando Ele escolhe alguém, quando Ele marca alguém, quando Ele
ergue alguém com o ministério, não é para que esta pessoa se torne um ídolo, um Deus, não, absolutamente, mas que o seu propósito seja para glorificar o Senhor, para glorificar a Deus. Não deixe, meu irmão, nunca jamais, que o sucesso, que o aplauso, que o ovacionismo suba para a sua cabeça, desça para o seu coração, porque quando isso acontecer, você estará perdido. Deus estará com você, enquanto na verdade Ele estiver sendo o primeiro na sua existência, ocupando o primeiro lugar. No dia em que você disser, não, agora sou eu, saiba de uma coisa, que o segundo lugar Ele não quer. Ou Ele tem o primeiro, como João disse, ou Ele tem a primazia, ou um outro lugar não interessa a Ele. Isso eu digo a você, pregador, você, pastor, você que tem um ministério, você está me ouvindo nesta hora, você que está aí na sua casa. Quantas vezes nós temos visto ao longo desse tempo pessoas entregarem os seus cargos porque não estão sendo vistas? Do jeito que eu estou vendo, eu não vou permanecer nessa igreja. Por que não vou? Porque eu não sou notado, eu não sou visto, ninguém me dá oportunidade. Ô vaso, eu quero que você entenda que o fato de você ser crente, sentar-se num banco como esse, abrir a boca e glorificar a Jesus, tu já estás fazendo alguma coisa e o céu está registrando. E se reivindicares alguma coisa aqui, não terás no céu nada, porque muitos já receberam os seus galardões aqui e não estão mais, na verdade, inscritos no céu para receberem os galardões que o Senhor gostaria de dar. As oportunidades são para outros. Outros é que são vistos, eu não. Vivendo o pecado da autocomiseração. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu sou um coitadinho, também não tenho carro, não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Ô infeliz, você não está tendo exatamente pela vida de murmuração que tu estás levando. Você não pode, na verdade, ser uma pessoa abençoada se o seu comportamento, se a sua conduta é assumir a liderança da sua própria vida, deixando o Senhor Jesus em segundo plano. O importante é que eu apareça. João Batista disse, importa, convém que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Se há uma coisa, meus irmãos, que Deus tem me dado ao longo desse tempo, 34 anos pastoreando esta igreja, 7 anos pastoreando a primeira igreja, Vale da Bênção, Santa Cruz de Caparibe, eu sempre tive zelo para o meu púlpito, mas nunca ciúmes. Quanto mais o cara prega e prega bem, e é gente cheia de Deus e tem conhecimento, mas eu me alegro. Por quê? Porque eu entendo que Deus usa cada um no ministério que Ele confiou, com a capacidade exatamente que Ele determinou, com os dons com os quais Ele esteve agraciando a todos aqueles a quem Ele tem chamado. Eu não posso cantar como Emerson Augusto, não tenho, na verdade, essa condição de poder fazer com que essa voz estremeça este ambiente no louvor, na adoração a Deus. Eu estava ali sentindo a presença de Deus e glorificando ao Senhor. Que presença é essa? Que coisa maravilhosa é essa? Aleluia! Mas eu posso, nos meus parcos recursos, abrir a Bíblia e transmitir uma mensagem capaz de fazer com que o seu coração se alegre, não por causa de mim, mas por causa dele e do Espírito Santo, que torna viva a sua palavra e faz com que o coração triste se alegre, que o doente fique curado e que está para morrer seja restaurado à vida. Louvado seja Deus, aleluia! Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Mas em sexto e último lugar, João Batista foi um homem que fez a diferença em sua geração pelo louvor que Jesus lhe atribuiu. Que coisa linda! Pelo louvor que Jesus lhe atribuiu. Uma coisa é alguém lhe elogiar, uma coisa é você ouvir o elogio de alguém, outra é o próprio Deus falar a seu respeito, dizendo das qualidades que você tem e o crente que você é. Foi assim que aconteceu com Jó.
Deus disse: Satanás, estás por onde? Onde anda a terra, passeando por ela. Viste o meu servo Jó? Que coisa linda! Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso vindo de alguém nosso igual, não acrescenta muita coisa não. Mas quando vem de Deus, meu irmão, eita, meu Pai. Então eu olho para aqui e vejo, do capítulo 11, de 7 a 11, de Mateus, Jesus disse ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas finas assistem nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, disse Jesus, eu vos digo, e muito mais que profeta. E conclui dizendo: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Agora Jesus que está falando acerca de João. Ei, bem-aventurado não é o que se louva, aquele que exalta a si mesmo. O bem-aventurado é aquele a quem Deus exalta. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te exaltar. Deixa Deus realizar os projetos que Ele tem na tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu ser. Dá essa abertura no teu coração para uma ação enérgica e poderosa do Espírito Santo. Te humilha, como disse o apóstolo Pedro, para que em tempo oportuno tu possa ser exaltado. Aleluia! Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, Deus o exalta. Louvado para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Quando João disse: convém que ele cresça e que eu diminua, ele descendo diante do Senhor. Agora é o Senhor o levantando para a glória do seu nome e dizendo: João, ninguém foi maior do que ele. Que coisa maravilhosa. E eu concluo dizendo a todos vocês que estão sintonizados conosco nesta live: a festa de São João, a forma como ela é comemorada, nada tem a ver com o que representou o profeta João Batista para a humanidade. Seu propósito foi exatamente anunciar o Messias, conclamando todos ao arrependimento com uma única maneira de participar do reino de Deus. O que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A mensagem de João, a mensagem de Jesus, a mensagem dos apóstolos, a mensagem da igreja hoje, ela deve focar exatamente o pecador perdido, focar nele, com a proposta de que Jesus é a saída para a sua vida de pecado, para a sua vida de perdição. Aproveite esse tempo em que você está em confinamento, abra as Escrituras, procure conhecê-la, procure ler um pouco mais acerca de João Batista, dos apóstolos e do próprio Cristo. E com certeza o seu conceito vai mudar. A fogueira que você ia acender neste ano não vai mais. A forma como você ia brincar esse São João, mesmo nesse confinamento, não vai mais acontecer. Se Jesus entrar na sua vida, você vai se unir àqueles que glorificam a Deus da forma correta, da forma que Deus quer ser glorificado, da forma que Deus quer ser exaltado. Há muita gente que hoje está no contexto da igreja, que um dia viveu como você, na cachaça, nas drogas,
na prostituição, mas são pessoas que vivem uma nova realidade. Por quê? Porque creram em Jesus, no Cristo que morreu, mas que ressuscitou, está vivo e que é poderoso para salvar. Ele é capaz de salvar o mais vil, o mais desgraçado, o mais miserável dos pecadores. Eu quero dizer para você, não se julgue ser pecador demais para ter um encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque nenhum pecado é maior do que a eficácia, o poder do sangue de Jesus, de libertar o homem do seu pecado, da escravidão dele. Receba Cristo nesta noite como seu Senhor, como seu Salvador. Confesse e diga para você mesmo: eu quero ser diferente. Eu tinha uma impressão de João Batista e tudo que eu pensava era exatamente que a forma como eu estava celebrando, eu estava glorificando a Deus. Agora eu entendo que a forma correta de celebrar a Deus numa época como essa é na sua casa, ou como você está agora na minha casa, com a Bíblia aberta, com a TV ligada nas lives, ou com o som ligado, exaltando a Jesus Cristo de Nazaré. Ao invés de você exaltar João, exalte Jesus, como fez João. E com certeza, você vai ter uma vida diferente. E quem sabe, Deus pode usar você para também fazer diferença nessa geração. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó Deus de toda graça e de todo poder, exaltado para sempre seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te louvar nesta noite, te exaltar, te glorificar, porque nós entendemos, Senhor, que essa proposta do meu junho com Jesus nasceu no teu coração, porque é a oportunidade que nós temos de exaltar o Senhor, de pregarmos a tua palavra, de trazermos esclarecimentos mediante as Escrituras para aqueles que ainda estão com os olhos vedados e que não podem enxergar as verdades da tua lei. Nosso Pai, em nome de Jesus, continua usando o teu povo, a tua igreja, os que pregam, os que cantam, os que tocam, sim, meu Pai, fazendo com que eles façam convergir tudo para a glória e louvor do teu nome. Que a falta de elogio, de reconhecimento, não sejam suficientes para abandonar a função, abrir mão do ministério que fora confiado por ti. Mas que cada um, Senhor, aguarde o tempo de receber o galardão que provém de ti. Louvado seja o teu nome, porque em breve estes céus haverão de se abrir e o teu filho voltará em glória para arrebatar a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí a nossa missão terá findado na terra, e agora estaremos vivendo com o Senhor numa eternidade gloriosa, longe das angústias, do sofrimento, das pandemias, de tudo aquilo que nesta vida nos atormenta, nos afronta e nos amedronta. Está chegando o dia, Senhor, em que nós vamos estar contigo eternamente. Aleluia. Quando a vida será um eterno louvor. Oh glória! Bendito para sempre seja o teu nome. Conscientiza, Senhor, cada pessoa que ainda não nasceu de novo. Conscientiza, Senhor, mostra através dos teus pregadores de que tu és o único capaz de mudar a vida, o rumo de todos aqueles que estão caminhando para uma eternidade sem Deus. Aquece o coração dos crentes, renova a vida dos teus servos e faz com que eles sejam cada dia mais, ó Deus, ousados em proclamar a tua mensagem, em falar do teu amor para o mundo. E a ti, Senhor, seja dada a honra, a glória e o louvor
para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos continuar louvando, adorando o Senhor com o Emerson Augusto e essa banda maravilhosa, essa gente que foi reunida com essa finalidade, com esse propósito. Então vamos aproveitar esse tempo, não é? Temos para onde ir mesmo, estamos em casa, então vamos aproveitar esse tempo, adorar o Senhor, exaltar o seu nome, como Ele quer ser louvado, adorado. Aí na sua casa não se prive não, viu? Abra a boca, glorifique ao Senhor, dê aleluia, dê glória a Deus, cante, faça o que você tem direito de fazer na presença do Senhor, para que a sua alma esteja cada vez mais alegre e o seu coração esteja também cada vez mais firmado no Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando a Deus.